gostoso, tá vendo? Devagarinho a gente vai aprendendo tudo isso, né? Ave Maria, é muita coisa deliciosa que a gente tem aprendido. Não é? A linda. Ai, obrigada. Então, vamos começar. Eu fiz algumas colinhas aqui para a gente ir organizando o nosso encontro. Primeiramente, vou me apresentar para quem vai estar nos assistindo, né? Depois, meu nome é Dinair Martins, sou coach de vida há 10 anos e recentemente eu fiz um processo de coach de gestão e liderança com a Fernanda Pereira, que é ainda minha coach, é graduada em administração e ela hoje está já há algum tempo como gerente geral da Padoca do Clebinho, que é aqui na Vila de Itaúnas, no Espírito Santo, onde a gente mora, graças a Deus, né? E eu vou pedir para a Fernanda se apresentar para vocês que estão nos assistindo e falar um pouco de tudo que ela viveu. O processo durou quase 7 meses e aí eu vou pedir para que ela mesma fale sobre como que foi passar por esse processo de coach, de gestão e liderança. Então, a voz agora é sua, Fernanda, e obrigada por ter aceito o meu convite. Ok. Bom, boa tarde. Meu nome é Fernanda Pereira, tenho 31 anos. Como a Dinaí disse, sou graduada em administração desde 2016 e trabalho na Padoca Clebinho mais ou menos 5 anos e meio, 6 anos. E desde então, né, no começo do meu trabalho aqui, e na minha carreira, a Padoca tem sido uma escola. E com a ajuda da Ednaí, nesses quase 7 meses, aproximadamente 7 meses, como ela disse, eu pude aprender muito com ela. Ela colaborou bastante com a minha carreira, com a minha vida pessoal também. E, assim, o trabalho dela fez com que eu enxergasse uma Fernanda que eu não enxergava, né? Conseguir me aceitar, aceitar as minhas falhas, aceitar os meus erros, aceitar os erros e as falhas das pessoas, né? Porque eu sempre fui muito exigente de mim, comigo mesmo e com as pessoas que estavam próximas de mim. A minha visão é de que eu não podia errar, eu tinha que estar sempre em perfeição, e as pessoas também. Só que com o trabalho que ela foi fazendo comigo, eu pude perceber e conhecer, né, e vivenciar que o ser humano ele pode errar, né, e é exatamente com essas falhas e esses erros que a gente vai aprendendo a acertar, né, e chegando aonde realmente a gente quer. E em relação ao trabalho dela comigo aqui na empresa, eu vejo assim que não foi bom somente para mim, mas também para os colaboradores da empresa, né? E a empresa em si, porque a forma que eu via, né, a gestão era de uma forma mais fechada. Ela abriu, né, a minha visão, ela fez com que eu conseguisse enxergar além, porque quando a gente caminha junto com alguém, a caminhada se torna mais fácil do que você sozinho. E com todo o trabalho que ela fez, foi um trabalho de organização na empresa, né? E primeiramente essa organização partiu de mim, porque para que tudo fosse organizado, precisava de alguém que estivesse à frente desse trabalho, né, junto com o trabalho dela. Então, assim, foram criados documentos, né, que no decorrer da nossa profissão, a gente sabe que existe, a gente sabe que tem, mas acaba não colocando na prática, né, acaba não registrando esses documentos. E o trabalho que ela fez exatamente isso, trabalhar o psicológico,
trabalhar o profissional, né, a espiritualidade, porque ela é uma pessoa maravilhosa, ela coloca a gente para cima, né, o tempo inteiro, e também é aquele pai que está ali, tô aqui, tô com você, mas sem fazer, né? Então, assim, foi muito bom mesmo. E com essa criação de documentos, o nosso trabalho se tornou mais fácil, né? Ficou uma coisa padronizada. E eu deixei de ficar apagando incêndio, como ela mesma diz, né? Para poder realmente vivenciar uma prática de um trabalho mais saudável, não só para mim, mas também para quem fosse entrar na empresa, para os colaboradores que estão no momento e para aqueles que ainda vão ter a oportunidade de entrar. Porque com documentos fica muito mais fácil da pessoa se encaixar, se achar e desenvolver o trabalho, né, de cada um. E é isso. É isso mesmo. É um pouco laborioso, né, Fernanda? Dá um pouco de trabalho. Muito. Ou no decorrer da caminhada a gente quer desistir, mas a gente olha e fala assim, não, eu vou conseguir. É. E uma das ferramentas que eu utilizo no meu coach é o enneagrama. Fala um pouco para mim como que foi o seu contato com o enneagrama, com essa ferramenta que é uma estrutura de pesquisa do perfil comportamental. Que daí eu apliquei em você, fiz algumas entrevistas, e o que que essa ferramenta trouxe para você? O que você tem para nos dizer sobre o enneagrama dentro do coach? Bom, o enneagrama para mim foi fundamental, né? Foi através dele que eu pude conhecer o meu eu, né? Foi através dele que eu vi, né, e conheci as minhas falhas, porque até então eu achava que era tudo perfeito, né? E através desse enneagrama eu conheci minha essência e realmente vi de frente quem era a Fernanda, né? Não era aquela Fernanda que eu achava que estava certa, mas era uma Fernanda que por trás, né, tinha todo uma trajetória, uma história, mas que através desse enneagrama ele me fez ver e enxergar de frente quem sou eu. E com através desse enneagrama, de toda a pesquisa que foi feita e os resultados que vieram até mim, o que eu podia mudar. E através do momento que eu resolvi mudar, as coisas começaram a melhorar. Porque antes desse enneagrama, eu era uma pessoa muito impetuosa, muito exigente, autoritária, né? E tudo que eu falava tinha que estar certo. E com o enneagrama, eu enxerguei que realmente eu era daquele jeito, que eu não via que eu era daquele jeito, né? Então, através dessa pesquisa do enneagrama, que foi posta diante dos meus olhos quem realmente eu era, eu vi, né, o que eu precisava mudar. E a partir dessas mudanças, né, dessa descoberta, eu vi que a vida começou a melhorar, né? Não só no ambiente de trabalho, mas também com as pessoas externas, porque aqui no trabalho mesmo eu falava, né? Pedia, mas nem sempre eu era ouvida, eu era apenas escutada, né? Entrava no ouvido e saía no outro, mas porque era a forma de falar, era o jeito de falar, né? E quando as coisas começaram a mudar, né, o meu tratamento para com os meus colegas de trabalho, né, até a forma de falar, porque eu tenho uma voz muito, né, ativa, forte, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque ajuda bastante. Porque a Fernanda é uma fortaleza. Vocês não imaginam o quanto que essa mulher é guerreira, é forte, é destemida. Ela abre mesmo os caminhos dela e o de muitos outros. E eu pedi para você falar um pouco sobre o enneagrama, porque foi uma coisa que me chamou a atenção, de você trazer como que fala, a importância do enneagrama no atendimento de coach, mesmo sendo um coach profissional de gestão e liderança, e o quanto foi importante para você conhecer essa pessoa linda e maravilhosa que você é, né?
E aí, quando eu fiz a última reunião com o proprietário, que eu perguntei para ele o que mais impactou ele em todo o processo do Enneagram, do coach, e ele trouxe exatamente isso, que foi a pesquisa de perfil comportamental, de ele ter essa possibilidade de conhecer ele um pouco mais. Isso, confesso que para mim foi surpresa, né? E porque eu já estou há tanto tempo no movimento de autoconhecimento, que eu nem lembro quão fundamental isso é na nossa vida para a gente fazer as mudanças que a gente quer, né? Principalmente nos Sim. conhecer para poder nos dirigir melhor, né? Eu lembro até que às vezes a gente fez algumas estratégias de liguinha para dar umas para lembrar de alguns comportamentos que não eram para existir mais, ou pelo menos existir muito pouco, né? Durante todo o processo foi muito bacana, que a gente deu muitas risadas, né? Em momentos que queria chorar ou esmurrar. Verdade. Então, assim, foi intenso. A sua entrega é assim, sem reservas. Você se joga na aventura mesmo. Então, foi maravilhoso fazer também pelo nível de entrega que você tem, né? Então, isso para mim foi assim um presente de Deus, mais um deles. E uma outra coisa que eu utilizo muito nos atendimentos de coaching, e que eu cheguei de te apresentar e comentar com você, são as teorias da administração de empresas, né? Então, eu uso muitas teorias da administração de empresa, eu acho a administração de empresa uma coisa maravilhosa, espetacular, e eu trouxe para você aquele que eu considero meu guru, né, em termos de administração, que é Vicente Falcone, um consultor brasileiro muito da nossa linguagem mesmo, de como são as empresas no Brasil, porque a administração, de uma forma geral, tem muitos livros que vêm da América do Norte, e ele traz um contexto super brasileiro. E ele diz justamente isso, a importância da liderança, dos processos e das rotinas dentro de uma empresa, seja ela qual for. Se é uma empresa privada, se é uma empresa pública, se é uma igreja. E aí eu te apresentei Vicente Falcone, né? E você pôde entender um pouco melhor as atribuições, as responsabilidades e os compromissos de um líder dentro de uma organização. O líder é realmente o que trabalha muito, que nasce para servir o outro e fazer com que a vida dentro da empresa dessas pessoas, desses atores, seja o mais confortável possível. Até a gente criou um termo de time, né? Time da padoca do Clebinho, como a gente carinhosamente chama a equipe, e acabou ficando esse nome bem legal de time, uma equipe bem coesa. E, Fernanda, assim, a proposta que eu apresentei de coach de gestão e liderança para a padoca do Clebinho, eu falei de alguns benefícios que iam acontecer ao final do trabalho. Um desses benefícios que eu citei foi sobre a melhoria dos relacionamentos interpessoais. Fala para mim um pouco como que isso ocorreu e se ocorreu dentro da empresa. Sim, realmente aconteceu sim, né? E engaja até um pouquinho no que eu falei anteriormente, né? Pelo fato de reconhecer, né? De conhecer essa Fernanda através do Enneagrama, eu vi que era necessário haver algumas mudanças, ou parte que quase total, né? Porque eu era uma pessoa muito fechada, muito séria, e eu quase não era muito de rir, de fazer brincadeiras, porque eu achava que, tipo assim, se eu desse um espaçozinho, as pessoas já, tipo, né, já queriam entrar de vez. Só que não é bem assim, né? O meu relacionamento com os meus colegas de trabalho melhoraram sim, porque em vez de ficar aquela pessoa rabugenta, né, tipo, de cara fechada o tempo inteiro, eu passei a rir mais, a brincar mais com eles, né, tudo com decência e ordem, né, e não fugiu nada da questão do respeito,
nós nos respeitamos muito, né? Brincamos no momento de brincar, falamos sério, né? No momento que é de falar sério, mas eu percebo sim que antes não tinha muitas conversas paralelas, né? Entre aspas, dizendo assim, em relação ao conhecimento um do outro. Era muito, muito, muito profissional mesmo, né? Era como se fosse um lá e outro cá e vamos fazer o nosso trabalho. Hoje não, hoje eu vejo que as pessoas se sentem mais à vontade, né, comigo, até mesmo com o proprietário, porque assim, né, essa questão da gente conhecer, né, através do Eneagrama, nos ajudou também nisso aí, né, porque a gente viu que as pessoas, por a gente ficar muito sério, que tinham um medo, né, um receio de estar próximo, de que a gente estivesse próximo. Hoje não, hoje eu percebo que as pessoas se sentem um pouco mais à vontade, né, porque vê que não é aquela seriedade toda, né, tem um pouquinho mais de espaço, né, de liberdade, né, mas tudo assim com muito respeito de ambas as partes e eu vi que assim por parte deles ficou mais agradável, né? Hoje mesmo eles até comentam, né, que antes tem colegas aqui que falam, Fernanda, antes eu não gostava quando você ficava muito próximo, porque a gente ficava meio receoso, qualquer coisa que fazia errado, a gente achava que ia brigar, né? Então, assim, tinha muito isso. As pessoas ficavam meio que com medo. Hoje não, hoje já é mais prazeroso. Ah, isso é muito gostoso, né? Nossa, toda hora que eu tô arrepiando, porque é, é muito bonito ver toda essa mudança, ainda mais, né? Porque nós somos seres humanos, né? E a gente está voltado para essa humanidade de cada um de nós, né? E aí você Sim. trouxe a questão dos documentos que foram feitos, que te ajuda nos treinamentos. E uma das coisas que eu percebo na criação dos documentos que foram criados é a questão da autorresponsabilidade e também da autoliderança, onde eu sei o meu papel, eu sei minhas obrigações, eu sei quais são as minhas tarefas, então eu mesmo me lidero. Não preciso de Fernanda o tempo todo no meu pé, né? E essa Isso. autoliderança é uma conquista que a administração de empresa, com os documentos, com os processos, com as rotinas bem construídas, traz essa liberdade para a gente. No primeiro momento parece que vai aprisionar numa caixinha, num quadrado, num POP, né? Um procedimento operacional padrão, mas depois é muita liberdade que nos traz e que nos dá condições de fazer as melhorias em todo o processo, né? Eu acho isso assim fantástico, um presente de Deus. E aí você falou muito aí em respeito, né? E eu falei em melhoria, você falou em questão de acolhimento e tal. E a gente, com o Manual do Colaborador, a gente criou os valores, né, da empresa, que acabou ajudando nessa questão dos relacionamentos interpessoais, com aquela, entre aspas, Sim. brincadeira que a gente fez. Atrás de cada crachá vai um valor que faz parte dos valores da empresa, né? Atrás do seu crachá ficou o valor ética, né? Eu também entrei na brincadeira, atrás do meu crachá ficou o valor compromisso, né? A transparência ficou atrás do crachá do proprietário, de outros colaboradores também. Aí tem o compromisso, tem a qualidade e a própria melhoria contínua. Então, essas brincadeiras que parece que não vão dar em nada, acaba também favorecendo esses relacionamentos interpessoais de qualidade, de que ele seja bom para todo mundo, né? E a gente vai internalizando coisas da cultura da empresa, que é muito importante a gente ir compondo essa cultura, né? A empresa é um ser vivo para o meu modo de ver e enxergar as coisas. E aí, Fernanda, teve logo no início também eu fiz com você, eu pedi para você preencher uma ficha de anamnese, né? Nessa ficha você me informou, e eu vou tornar público porque eu considero que se você
você não vai se opor, é a sua opção religiosa, que você é evangélica, né? E a gente trouxe no decorrer do trabalho sempre esse apoio, como é que fala? Esse mentor principal, que é Jesus, nos nossos trabalhos. E eu gosto de fazer uma relação muito próxima entre as orientações do Evangelho, as orientações de Jesus, na nossa vida profissional, nas nossas práticas de vivência no dia a dia dentro da empresa com os nossos colegas. Você pode fazer para mim uma relação entre o coach, gestão de liderança e a mentoria de Jesus? O que ocorreu? O trabalho que você fez de estar sempre trazendo, né, o nome, a imagem, colocando, me mensagens. Deixou muita vontade. As mensagens, as orações, me deixou muita vontade, porque assim, você fez uma relação entre os dois trabalhos, né? A questão de colocar Jesus e o trabalho que estava sendo feito. E eu, a todo tempo, que me ajudou muito e que me engajava ainda mais a querer, a continuar, né, e a fazer, foi justamente essa questão de você sempre estar exemplificando, né, com o padrão em relação de estar sempre colocando Jesus como a fonte, né, como como é que eu posso dizer assim, como a direção, né, sempre. Então, são coisas muito ligadas uma à outra, né, quando a gente vai falando, né, de trabalho, família, igreja, religião, a gente acaba que quando você faz a comparação, né, de um e outro, são bem parecidos na questão da prática, né, de você seguir e fazer alguma coisa. Então, isso, quando você colocava meio que de lado, assim, lado a lado, o trabalho e simplificando, isso me engajava ainda mais, porque deixava mais claro a questão do meu trabalho, né? E você sempre trazia Jesus para falar assim, Jesus está sempre ajudando, Jesus está fazendo isso, Jesus está fazendo aquilo, Jesus está do nosso lado, Jesus quer isso, né? E quando as coisas davam certo, é Jesus que está fazendo. Então, assim, toda vez que você mencionava, se tornava mais fácil a prática, porque dava para entender melhor, né? Isso me ajudou bastante. E eu gostei muito. E foi um parceirão mesmo no nosso trabalho. E eu sempre Total. coloco o meu trabalho de coach, Fernanda, como uma missão de vida, uma missão espiritual mesmo. Para mim, ela é uma missão espiritualizada. E uma das coisas que mais a gente, enquanto humanidade, está precisando é essa aproximação com a nossa espiritualidade. Independente da religião que você tenha, ou até mesmo que você não tenha religião, isso não tem problema, porque a espiritualidade em si é uma coisa inata em nós. Nós temos um espírito. Aliás, o espírito está aqui na carne, né? Então, se relacionar com esse formato mais espiritualizado, mais sutil, entendendo os valores, as virtudes como uma espiritualidade, é o que faz até a gente ter um propósito de vida, né? De conhecer a nossa essência e se propor a viver em acordo com essa essência. Isso para mim é muito importante. E eu quero, um dos sonhos meus, né, e que eu estou me empenhando em realizar, é que todas as pessoas com quem eu me envolva traga consigo um propósito de vida e se empenhe em realizá-lo, porque é isso que dá motivo para a gente acordar. Eu brincava com você, motivo para fazer valer a importância do oxigênio que você está respirando. Tá usando esse oxigênio e respirando e vai dar o quê em troca, né, meu amigo? Bora trabalhar, se organizar. Então, eu, da minha parte, eu fiquei assim,
super feliz, super contente. Comentei com você e com o proprietário o quão vocês produziram em tão pouco tempo, porque 6 meses parece muito, mas é muito pouco tempo para mudanças dentro de uma organização, dentro de uma empresa. E o que promoveu isso foi a total abertura que vocês deram para o trabalho desse coach. Eu só tenho muito, muito, muito a agradecer por ter tido essa experiência com vocês e agora a gente ir para multiplicar esse processo em outras áreas da nossa vida, na vila que a gente mora, com os nossos familiares, amigos, com todo o nosso entorno, fazer a diferença onde a gente está. Essa é a minha principal missão de vida, anseio, vontade, que as pessoas busquem a melhoria contínua em si mesmo, né? Eu acho que agora a gente já pode ir para finalizar essa reunião, para não se estender muito, senão a gente conversa o dia inteiro, o assunto tem, né? E Muito. porque graças a Deus nós duas não economizamos na conversa, não. Então, Fernanda, eu te agradeço muito você ter se colocado à disposição para a gente fazer essa reunião ao vivo, gravada, assim, para a gente poder disponibilizar ela para outras pessoas se inspirarem também. E agora fala as suas considerações finais, né? O que você quer deixar de recado para quem vai nos assistir depois. Está com você. Bom, eu, já te disse isso e falo para todo mundo próximo de mim e pessoas que viram, esse trabalho de perto, que eu amei te conhecer, amei ter a oportunidade de estar próximo de você e de aprender o que eu aprendi com você, né? Então, assim, se outras pessoas quiserem, aderir ao trabalho, quiserem contratar, vale muito a pena mesmo, porque não é só questão de crescer profissionalmente. O coach ajuda espiritualmente, materialmente, intelectualmente, harmonicamente e psicologicamente. Então, assim, num todo, né? As melhorias e as benfeitorias não vêm só para a empresa, vem primeiramente para a gente, né? Então, assim, eu amei tudo mesmo. E bora colocar agora na prática, né, tudo que a gente aprendeu. Sim. E, como disse você sempre, multiplicar. E as coisas têm sido dessa forma, porque o pessoal aqui tem sentido falta de você. Vira e mexe, comenta alguma coisa. Os trabalhos que você fez comigo já foi multiplicado, tipo a pulseirinha mesmo, do elastiquinho, já foi passado para uma outra pessoa que aceitou de muito bom grado, compartilhou com os colegas e no começo foi aquela zoação, né, de brincadeira e tudo, mas a pessoa levou a sério e que até eu de vez em quando começa a querer voltar um pouquinho, a pessoa vai lá e ó, cadê a borrachinha? Foi muito bom, foi maravilhoso. Foi maravilhoso mesmo. E é isso, Fernanda. Entrou para dentro do coração, não sai nunca mais. Do meu, você nunca mais vai sair. A gente construiu um relacionamento maravilhoso. Eu amo minha profissão, você ama a sua. E aí a gente só quer mesmo crescer, se melhorar e se tornar cada vez mais competente para poder prestar um excelente serviço, né? Esse é o que mais a gente quer e trabalha para isso. Então, muito obrigada pela nossa reunião e que a gente faça outras reuniões também, nada impede, né? Um beijo grande no seu coração, que toda a equipe, que todo o grande time da Padoca do Clebinho prospere, realize e cresçam dentro da estrutura, dentro da instituição que é a Padoca do Clebinho, que promove também o crescimento de cada um desses que fazem parte da equipe. Muitíssimo obrigada. Fiquem com Deus. Amém. Agora eu vou aprender a encerrar aqui.